Shabbat Shalom, meus irmãos, mundo. Eu sou a professora Vivian Lopes, física, astrofísica, e após ter concluído uma série sobre o livro bíblico de Apocalipse, onde nós comentamos aí, são quase 20 horas sobre o livro de Apocalipse em vídeo, que você pode encontrar no meu canal no YouTube, Prof. Vivian Lopes, e também no blog Logos 7. 7 é o número 7, tá? Blog logos7.blogspot.com. E então hoje, nesse vídeo, nós vamos estar iniciando uma nova série sobre o livro de Eclesiastes. E para falar sobre Eclesiastes, eu consultei um pouquinho o comentário bíblico Wiersbe, um pouco dos comentários da Bíblia de Estudo NAA e um pouco dos comentários da Bíblia de Estudo MacArthur. Ok? Então vamos começar. O livro de Eclesiastes, em hebraico ele se chama Coelet. Coelet, o que é Coelet? Coelet é aquele que convoca uma assembleia. Eclesiastes, que vem do latim, do grego, é transliterado para o latim, significa assembleia. Tá? O Coelet é aquele que convoca uma assembleia e fala para ela. Tá? Então, ele foi traduzido como pregador. Tá? O que me faz pensar, Então, o pregador, ele fala para a assembleia, o Coelet, ele fala para a assembleia. E essa palavra em grego é eclésia, que é a palavra para a igreja, Então, esse livro me faz pensar na missão da igreja. A igreja tem uma mensagem para o mundo. Justamente o livro de Eclesiastes, ele vai tratar imensamente, sobre o sentido da vida. Cada pessoa que lê, ela tem uma luz e quando ela reparte isso, eu acho muito interessante, repartindo dentro da escritura, eu odeio essa filosofia liberal que tenta desacreditar a palavra de Deus. A Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus. E quando você a investiga cientificamente, é isso que você encontra. Tá? Tem até um programa muito interessante chamado Evidências na Rede Novo Tempo. Esse programa é sempre produzido e você pode encontrar esses vídeos também no YouTube, onde mostra isso bastante bem, como as descobertas arqueológicas confirmam o que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita pela verdade em pessoa, que é Deus. E esse livro não é diferente, aliás, no próprio livro está escrito que essas são palavras de sabedoria do único pastor. Então, o livro de Eclesiastes, ele quer nos ensinar a viver bem e a pensar no sentido da vida. Para mim, o foco principal em Eclesiastes é te lembrar, aqui, você não é eterno. Pensa bem como você vive, porque a vida é breve. Você não é eterno. Especialmente os jovens, pensam que são eternos e que podem fazer as coisas e que não haverá consequências. Tudo que você planta, tudo, você vai colher. Tá? Não tem como você plantar abacate e colher limão. Você plantou, você vai colher. Então, vamos ter isso em mente. A brevidade da vida, a importância de se viver bem. E o que é a vida, afinal de contas? A vida vale a pena? Qual o sentido da vida? Então, essa é uma mensagem da igreja que tem as palavras da vida para o mundo. Então, você lendo Eclesiastes, você vai refletir, é um livro altamente reflexivo, você vai refletir sobre a vida tendo isso em mente, que a morte é uma realidade. Como eu falei na palavra Coelet, vou colocar aqui, deixa eu ver se... Então, em hebraico, transliterado para as nossas letras, é assim. Então, a raiz é Kaal, a raiz dessa palavra é Coelet, que quer dizer assembleia. Nesse livro é muito usada uma palavra, vaidade. Mas a palavra literal, deixa eu ver onde eu vou colocar aqui, ebel, tá? Que é vapor. Então, o que está escrito no hebraico é vapor, que foi traduzido como vaidade. E essa palavra aparece o tempo todo, basicamente, no livro de Eclesiastes. Então, sem mais delongas, vamos ao livro, propriamente dito.
Vou ler aqui na versão Almeida, revista e atualizada, uma Bíblia que já tem muitos anos, que ela foi da minha avó. A minha avó já não estava enxergando direito e eu comprei de presente para ela uma Bíblia com uma letra grande, né? E a minha avó, o Senhor já a chamou e a Bíblia voltou para mim, né? Então essa é outra coisa interessante sobre a vida, né? Você planta, você colhe, tá? Então vamos lá, o livro de Eclesiastes ou Pregador. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, quem seria o autor do livro? O autor não é mencionado, né? Então essas são as descrições dele, né? Já começa com essa descrição. Ele é filho de Davi, rei de Jerusalém. Então só por aqui você de cara já pode concluir que o autor é Salomão, né? Ele é rei e ele é filho de Davi, tá? E existem outras características que são dadas no livro, né? Por exemplo, ele teve um reinado próspero, né? E ele excedeu em sabedoria a todos os outros. Sem dúvida, foi Salomão. Algumas pessoas questionam isso, né? Mas Davi teve outros filhos, né? Eu acho assim tão primário, né? Porque cabe, né? Perfeitamente. Não existe nenhum outro filho de Davi que caiba, né, em todas as descrições que são descritas no livro. Enfim, tem gente que tem bastante tempo para perder com o que não vale a pena, né? É bastante claro, né? Não deixa dúvidas que o autor é Salomão, tá? Então, Eclesiastes 1:1, palavra do pregador, filho de Davi, né? Então, a palavra do Coelet, ele está convocando uma assembleia, ele vai pregar para ela. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, ele já começa assim, ó, vaidade de vaidades, ou literalmente, vapor de vapor, né? Diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo, né? Então as coisas aqui nessa dimensão, né? Então elas são muito breves, elas se desvanecem e já era, né? Então é isso aí, uma coisa que começa analisando pela ordem, né? Que tudo é vaidade. Pensa nisso. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Alguns acham, né, mas esse livro é muito pessimista, mas de maneira nenhuma, porque na cultura hebraica, né, esse livro é lido na festa dos tabernáculos, que é uma festa super alegre, né, de celebração. Então, ele está te levando à reflexão, que é para você pensar. Responda a pergunta, ele está fazendo uma pergunta, ó, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Então, vamos seguindo a reflexão. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, aqui já temos uma revelação forte, mais de uma, né? Mas, como eu sou astrofísica, já vou direto nessa aqui. A terra permanece para sempre. Lá no livro de Apocalipse, nós discutimos isso, né? Então, a terra ela vai ser remoldada. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Tem toda uma discussão sobre isso lá no vídeo, veja especialmente os 2 últimos vídeos, ok? Então, mas não é uma terra nova, é do nada, entendeu? Deus vai recriar essa terra. E aqui a Bíblia é toda coerente, né? Ele está dizendo, a terra permanece para sempre. Então, as gerações vêm e vão. Eu vim, eu vou passar, né? Se Jesus não voltar na minha geração, eu estando viva, né? Eu vou estar na ressurreição dos justos. Aleluia. Né? Então, você está aqui, você vai, enfim, há 3.000 anos atrás tinha um monte de gente aqui no planeta e tal, elas foram embora e o planeta continua aí, a natureza continua aí, né? Então, você tem, é claro, os fenômenos físicos, climáticos e etc., que modificam a dinâmica, né, do planeta, né? Onde não era deserto, vai ficando deserto, o mar vai entrando, se adentrando, né, em alguns lugares, enfim, mas a Terra continua a mesma, enfim, as pessoas vêm, vão embora e o planeta continua aí, ou seja, assim, embora ele possa ter uma mudança na aparência do cenário, né, tudo muda, mas nada muda, entendeu? Essa é a questão, tudo muda, mas nada muda, né? Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos.
Todos os rios correm para o mar. Olha aí a sabedoria científica, né? E o mar não se enche. Gente, não é maravilhoso? Só Deus para ter feito assim as coisas perfeitas, né? Você pega um pendrive, você começa a colocar arquivos lá de MP3 e aquilo lá daqui um pouco enche que não cabe mais nada, né? Mas Deus faz as coisas perfeitamente. Todos os rios correm para o mar não se enche, né? Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Revelação científica muito profunda, né? Mas estamos realçando mais aqui a parte filosófica, né? Ou seja, da continuidade das coisas. Então, tudo muda, mas nada muda, né? Os rios correm, mas para o mesmo lugar onde eles correram, eles voltam a correr de novo. 1000 anos, 2000 anos e assim vai, né? Todas as coisas, verso 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, outra maravilha, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O pendrive se enche do MP3. Se você ouvir esse vídeo daqui uns anos, não sei que tecnologia vai estar lá, mas vai ser finita também. Mas os ouvidos a gente tem aí a vida inteira, ouvindo, é uma maravilha. E ele não se enche, né, de ouvir. E uma outra revelação filosófica, eu vou chamar aqui, começa esse verso 8, né? Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Então, na verdade, a gente não tem como exprimir a vida aqui, por mais que a gente viva, cada pessoa, obviamente, vai responder de uma maneira, né? O que é a vida, né? Alguns dizem, parece um teatro onde as coisas acontecem muito rápido. Mas a verdade é que a gente é tão limitado que sequer pode exprimir a canseira do que está aqui embaixo do sol. O que foi é o que há de ser, verso 9. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Nada novo, né? Então eu fico pensando aqueles reis da antiguidade com toda a sua opulência, né? Eles não tiveram nenhum Fusca, né? E as pessoas na época do carro, né, quando começou, elas gastavam, né, se esforçavam muito com o seu trabalho para conseguir aquilo que depois fica, né, uma coisa totalmente obsoleta, né? Então as pessoas se iludem, né, com coisas que depois vão ficar completamente obsoletas e muito do nosso trabalho, né, acaba sendo jogado no lixo, né? Você trabalha, compra um celular e usa e depois de um tempo ele não vai servir mais e o destino vai ser o lixo, né? E é uma canseira, então, é um enfado isso aqui debaixo do sol, né? Então nós devemos, né, procurar viver da melhor maneira possível e ele vai dar a resposta aqui, né? Qual que é a coisa principal na vida, né? E eu já vou adiantar dizendo o seguinte, a experiência do rei Salomão. Então Salomão, quando ele era jovem, e ele pediu a Deus sabedoria. Deus perguntou a ele, o que você quer que eu te dê? E Salomão pediu sabedoria, e o Senhor, vou te dar sabedoria de modo que você vai sobrepujar a todos que foram antes de você. Na enciclopédia Barça consta que o jogo de xadrez foi inventado pelo rei Salomão. Então ele, sem dúvida, foi inteligentíssimo, discorreu sobre botânica, sobre tanta coisa, né? Um superdotado. Mas chegou um ponto na vida de Salomão que ele se corrompeu. O reinado dele se tornou de ostentação, né? E para manter isso, o que ele fez? Ele colocou impostos, né? Ele colocou governadores em cada estado, em cada tribo, né? E ali o povo começou a ser oprimido, né? Tanto que quando ele morreu, o povo se reuniu e foi direto logo pedir para o filho dele, alivia a nossa carga tributária, nós não estamos aguentando. E ele, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, o filho de Salomão, Roboão, ele ouviu o conselho dos jovens, né? E o que aconteceu? Ele deu um conselho errado, falou, não, eu vou aumentar mais essa carga tributária. O que aconteceu? O país se dividiu, né? Reino do Norte e Reino do Sul. Né? Então Salomão perdeu a hegemonia em Israel. E Deus já havia profetizado, né, o castigo
dado a Salomão. E por amor a Davi, então, Deus manteve o reinado de Judá. Mas onde eu quero chegar com isso, que no final da sua vida, né, é o que parece que foi o ponto em que Salomão escreveu esse livro de Eclesiastes, porque ele conta muita experiência e ele fala, eu vi muita opressão, né? No reinado dele aconteceu isso, né? Porque o sistema se tornou corrupto, naqueles governadores que cobravam os impostos em cada estado, se tornou uma coisa opressiva. Então ele viu muita opressão debaixo do sol, né? E ele conta as experiências dele e no final, né, ele dá, então, o que vale a pena na vida. Ele cometeu erros, mas ele aprendeu, né, com esses erros. Não acredito que Salomão de forma alguma tenha perdido a salvação, né? Então esse livro de Eclesiastes aponta para uma pessoa, esse rei tendo escrito o livro já em sua velhice, tá? Depois de ter aprendido bastante. Verso 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós, né? Então sempre pessoas pregando que são o salvador da pátria, que vão trazer a paz, né? E as pessoas se iludem. Eu fico tão impressionada em época política, por exemplo, as pessoas acreditam mesmo que aquele vai mudar tudo, né? E não vai mudar tudo, né? Mas a gente tem que escolher o melhor, né? Então abre um parênteses, presta muita atenção, né? Porque nós, né, precisamos de liberdade de culto, liberdade de expressão, né, de nos comunicarmos. Então os tiranos, né, os abusadores não gostam de liberdade, né? Então os abusadores, a primeira coisa que eles vão em cima, né, é na liberdade religiosa e na sua comunicação, né? Não pode comunicar. Enfim, esse caminho de trevas, né? Então a gente tem que tomar cuidado, pensa bem, peça a direção de Deus para as eleições, lembrando que nenhum desses candidatos é Deus, tá? Busca a luz de Deus para que a sua nação possa ser governada por uma pessoa com temor de Deus, porque senão é terror na certa. Verso 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Quantos bilhões de pessoas já passaram pelo mundo e quantas são lembradas, né? Então tem que ter feito algo muito especial mesmo para ser lembrada. Veja Jacó, né? Quantos mil anos ele viveu, Abraão, e até hoje nós falamos nessas pessoas, Salomão, né? Porque elas foram notáveis. E por que elas foram notáveis? Vou pegar o exemplo de Moisés. Moisés ia ser o faraó do Egito, né? De quantos faraós você lembra o nome? Eu não lembro de nenhum aqui agora. Assim, me ocorreu agora um aqui, mas do que o mundo fala o tempo todo? Moisés, que deixou para lá, né, a glória de ascender ao trono do Egito e libertou os seus irmãos do Egito, né? E aí Moisés que é conhecido no mundo todo, e o mais conhecido de todos, né, o Senhor Jesus, né? Então, pessoas crucificaram o Senhor Jesus. Você lembra o nome delas, né? Parecia que estavam cheias de poder. Quem é celebrado no mundo há milênios é o Senhor Jesus, né? Então, viva de acordo com a palavra de Deus, né? Porque os humilhados serão exaltados. Espere, confie no Senhor. Continuando, verso 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então é só Salomão se enquadra nisso, né? Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu, desculpa. Então ele gostava de estudar, investigar, era um superdotado, né? Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir, né? Então você esquadrinhar e, né, tentar se informar sobre as coisas, né, acaba sendo um trabalho enfadonho, né? Com certeza estudar, né, enfada, né? Chega uma hora que enfada. E isso não é característica de superdotados, né? Salomão teve isso para muitas áreas, né? Mas todos nós somos imagem e semelhança de Deus, e todos nós, né, com certeza em algum momento pensamos o que vai ser depois disso aqui,
né? Quando eu morrer, será que eu vou mesmo para algum lugar ou não? Será que acabou tudo? Né? Com certeza um cachorro, um gato não pensa nisso, né? Mas você pensa. Por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus e Deus colocou a eternidade no seu coração. Você com certeza vai ter que escolher, tá? Porque existe, né? Ou céu ou inferno. Para onde você vai? A Bíblia aqui, ó, a palavra de Deus, diz que só existem essas duas realidades. E esse aqui, esse livro te dá o caminho da vida, não só da vida, a vida eterna. Viver bem aqui, não abaixa a cabeça para a corrupção, para os desmandos, nunca, né? E vá no caminho da vida eterna. E a Bíblia diz que esse caminho é estreito, tá? E a porta da perdição ela é larga, e são muitos os que entram por ela. Mas o caminho da salvação, o caminho da vida eterna é estreito, e são poucos os que acertam com ela. Palavra do Senhor. Verso 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, tudo é vapor, tá? E correr atrás do vento, né? Então você vê pessoas loucas, né? Loucas por poder, elas fazem qualquer coisa, elas matam, elas mentem. É o pai delas, né? Elas são como o pai delas, que é o diabo, né? Que significa acusador, né? Caluniador. E depois elas vão passar e acabou. E o pior, para essas pessoas, o pior está por vir, né? E eu acho interessante também, né, a expressão que ele usa, né, as obras que se fazem debaixo do sol. Então você vê que é uma sabedoria que vem do céu, né? É Deus, é a inspiração do Espírito Santo, né? O que é feito debaixo do sol, né? Como astrofísica, então eu amo essa expressão, né? E a revelação que está aqui, né? Esse livro foi escrito quase 1000 anos antes de Cristo, né? Entre 931 e 935 antes de Cristo. É muita coisa, né? São aí quase 3 mil anos atrás. Então isso que a gente está lendo aqui, ó, foi escrito aproximadamente 3 mil anos atrás e está aqui. Então é coisa importante, muito importante. Verso 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Confirma que é quem? Salomão. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Sabedoria e conhecimento são duas coisas diferentes, né? Sabedoria é você usar bem o conhecimento, né? Existem pessoas que têm muito conhecimento e não têm sabedoria. Quando você escolhe as trevas, isso é burrice, né? Não é sabedoria nenhuma. Sabedoria é sempre luz. Sabedoria é sempre usar bem o conhecimento, né? Por isso não faz sentido o estudo sem esse direcionamento de sabedoria, né? Você estuda para quê? Você vai aprender matemática e tal, né? Você tem que ter um sentido naquilo que você está estudando, né? E eu passo isso para os meus alunos, né? O que você vai fazer com isso? Então, você está aprendendo engenharia elétrica, né? O que você vai fazer para melhorar a vida das pessoas, daquelas pessoas, né, que tem instalações tão horríveis que a casa fica, né, pega fogo, né? Aquela pobreza, aquela falta de conhecimento, né? O que você vai fazer para melhorar o mundo, para evitar essas catástrofes, né? Não é simplesmente soltar o ensino, isso, né? Você tem que direcionar. Sempre vai ter dois caminhos, ou bem ou mal, né? Você só tem duas maneiras de usar o conhecimento, ou bem ou mal. E eu espero que você escolha o bem. Não se esqueça, lembre-se, o que você plantar, você vai colher. Verso 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza, não é? Então aqui, né, as coisas são adquiridas com muito esforço, né? Então a gente tem que se esforçar, e isso acaba cansando, né? E se você aumenta o conhecimento, você aumenta a tristeza também, né? Tudo, absolutamente, né? Tudo que o homem faz, né, tem um lado triste também, não é perfeito, né? Então são realidades desta vida.
E enfim, essas são as reflexões que eu vou deixar com vocês hoje, nesse primeiro capítulo da nossa série de Eclesiastes, nesse nosso primeiro vídeo, ok? Então, fica com o Papai do Céu e Shabbat Shalom. Antes, me permita, eu quero divulgar esse trabalho aqui do meu pai, tá? Olha que lindo. Tá, então, o CD do meu pai tem a participação da minha irmã mais nova, né, Flávia Luísa, minha irmã caçula, que já está com o Senhor como o meu pai. E ela tocou magistralmente nesse CD, então eu quero divulgar para você esse trabalho, ok? Então, esse CD, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tem.alopes@gmail.com, e eu vou enviar para você os links, tá? Para você ter acesso, guardar com você esses áudios. Ele tem um preço simbólico, tá? De apenas R$15. E você pode ter uma amostra. Meu pai fez muita questão, eu fiz essa página para ele. Ele fez muita questão de deixar gratuitamente várias músicas lá, tá? Então está aqui, ó, o endereço Palco MP3/Vivaldo Lopes, ok? Do céu a proclamar Jerusalém, Jerusalém, canta a Santa Cruz, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Ok, pessoal? Então, te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Shabbat Shalom. Fica com o Papai do Céu.